te convido para ouvir a palavra de Deus. Na Epístola aos Romanos capítulo 10 e verso 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na Epístola aos Hebreus capítulo 11 verso 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não se esqueça de dar um toque em curtir e inscrever no canal, embaixo do vídeo no YouTube. O nome Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, está contido 3.875 vezes na Bíblia Sagrada, o livro santo de sua autoria. Ezequiel 16 verso 63. Para que te lembres disso, e te envergonhes, e nunca mais abras a tua boca, por causa da tua vergonha, quando eu te espiar de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Ezequiel 17 verso 3. E disse, e assim diz o Senhor Deus, uma grande águia, de grandes asas, de plumagem comprida, e cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro. Ezequiel 17 verso 9. Dize, e assim diz o Senhor Deus, porventura há de prosperar? Não lhe arrancará as suas raízes, e não cortará o seu fruto, para que se seque. Para que sequem todas as folhas de seus renovos, e isto não com grande força, nem muita gente, para arrancá-la pelas suas raízes. Ezequiel 17 verso 16. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou, e cuja aliança quebrou, sim, com ele no meio de Babilônia certamente morrerá. Ezequiel 17 verso 19. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vivo eu, que o meu juramento, que desprezou, e a minha aliança, que quebrou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Ezequiel 17 verso 22. Assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei um broto do topo do cedro, e o plantarei, do principal dos seus renovos cortarei o mais tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. Ezequiel 18 verso 3. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel, Ezequiel 18 verso 9. Andando nos meus estatutos, e guardando os meus juízos, e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Ezequiel 18 verso 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos, e viva. Ezequiel 18 horas e 30 minutos. Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos, e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Ezequiel 18 verso 32. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel 20 verso 3. Filho do homem, fala aos anciãos de Israel, e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, viestes consultar-me? Vivo eu, que não me deixarei ser consultado por vós, diz o Senhor Deus. Ezequiel 20 verso 5. E dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20 verso 7. Então lhes disse, cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20 verso 19. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e executai-os. Ezequiel 20 verso 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20 verso 27. Portanto fala à casa de Israel, ó filho do homem, e dize-lhe, e assim diz o Senhor Deus, ainda até nisto me blasfemaram vossos pais, e que procederam traiçoeiramente contra mim. Ezequiel 20 verso 30.
Portanto dize a casa de Israel, e assim diz o Senhor Deus, contaminai-vos a vós mesmos à maneira de vossos pais? E vos prostituístes com as suas abominações? Ezequiel 20 verso 31. E, quando ofereceis os vossos dons, e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos, até este dia? E vós me consultaríeis, ó casa de Israel? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que vós não me consultareis. Deus te abençoe por ouvir até aqui a sua palavra.